Vamos escutar a palavra de Deus, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. O que nós vamos ler agora, aparentemente não tem nada a ver com o que estamos vivenciando hoje, nesse domingo, na solenidade de Pentecostes, porque estamos aqui, prestes a ler a narrativa da prisão de Jesus, quando Jesus foi preso e levado para a casa de Anás e Caifás para ser julgado pelos sumos sacerdotes. Aparentemente isso não tem nada a ver com o que estamos vivendo hoje, Pentecostes. O que é que Pentecostes, afinal de contas, tem a ver com a prisão de Jesus? É o começo de um itinerário. Nesta pregação você será levado a uma viagem, e o nosso companheiro de viagem, além do Espírito Santo, além de Nossa Senhora, além da beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, além de todos esses que eu falei, tem um personagem especial que vai nos levar nessa viagem, nesse itinerário: Pedro, o primeiro Papa. E nesta passagem você acompanhe comigo, por favor. Veja só a narrativa, a partir do versículo 54, Lucas 22, 54. Diz que eles se apoderaram de Jesus, levaram-no e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, como ele estivesse acendido um grande fogo no meio do pátio, e se houvesse assentado juntos, Pedro se assentou no meio deles. Acompanhe Pedro nessa narrativa, observe Pedro nessa narrativa. Versículo 56: uma criada, vendo-o sentado à luz do fogo, fitou-o e disse: esse também estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois um outro disse ao vê-lo: tu também és um dos dele. Pedro respondeu: não, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro insistia. Certamente, dizia a ele, esse aí estava com ele, aliás é Galileu. Pedro respondeu: ó homem, eu não sei o que queres dizer. E imediatamente, enquanto ainda falava, um galo cantou. O Senhor, voltando-se, pôs os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera: antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. Ele saiu e chorou amargamente. Nesse primeiro passo desta viagem, nós então observamos Pedro, meus irmãos, primeiro Papa, coluna da igreja, que vendo o seu Senhor sendo preso, levado, amarrado ali com as mãos atadas à casa de Anás e Caifás por aqueles homens, ele vai seguindo à distância. Não podia se comprometer. Estou seguindo, mas à distância. Preciso salvar a minha pele. Ele está ali naquele pátio, reunido com aquelas pessoas. Uma criada reconhece ele e fala: peraí, eu conheço esse cidadão. Eu te conheço, tu não me é estranho não. Você é um deles. Você também estava com Jesus. E ele diz: não, mulher, eu não o conheço. Isso é coisa da tua cabeça. Um outro aparece e diz: oh não, tu és um deles, com certeza. E ele diz: não, não sou. Interessante, porque Mateus e Marcos, quando vão nos trazer essa mesma narrativa da prisão de Jesus, eles acrescentam um detalhe importante, meus irmãos. Eles vão dizendo que Pedro foi falando: não, eu não conheço, eu não sou. E ele foi se afastando. Eles estavam ali no centro do pátio, e eles foram se afastando. Ele foi se afastando do centro do pátio, se afastando daquelas pessoas em direção à porta, à saída. Lembra daquele desenho animado, aquele desenho que tinha antigo? Muitos de vocês lembram, que dizia saída pela direita, saída pela esquerda. Lembra desse desenho? Era exatamente o que Pedro viveu naquele momento. Você é um deles? Não, eu não sou, eu estou saindo pela direita. Não, eu te conheço, você é Galileu, você é um deles com certeza. Não, não sou. Ele está se afastando. Marcos
e Mateus trazem esse fato espetacular, meus irmãos, porque Pedro, com medo, acuado, e as pessoas apontando para ele, dizendo: não, você é um deles. Ele: não, eu não conheço. E Lucas, apenas Lucas, traz para nós esse fato, que quando ele estava se afastando, se dirigindo à porta, o seu olhar cruzou com o olhar de Jesus. Jesus olhou para Pedro. Jesus não condenou, Jesus apenas olhou para Pedro. Pedro, quando olhou para Jesus, olhos nos olhos, seus olhares se cruzaram. Naquele momento, Pedro percebeu: é verdade, eu disse: Senhor, eu darei a minha vida por ti. E bem que tu disseste, Senhor, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Dito e feito, te neguei, Senhor. E diz Lucas que ele saiu dali e chorou amargamente. O Pedro que a gente conhece, um homem temperamental, capaz de pegar da espada e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, a ponto de Jesus dizer: guarda a tua espada na bainha, homem. Pedro que não pensava 2 vezes, um homem impulsivo, mas um homem apaixonado por Jesus. Mas naquele momento, Pedro nega, e diante das pessoas que se aproximam dele, diz: você é um deles, você é um dele, você pertence a ele, você é seguidor desse tal Jesus. Não, eu não o conheço. Esse é Pedro antes de Pentecostes. Meus irmãos, um retrato aqui do nosso primeiro Papa antes de Pentecostes. Esse homem que sai, chora amargamente. Depois nós sabemos, João vai trazer que depois ele faz aquela tríplice declaração de amor: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Nós sabemos. E depois o que acontece? Lucas vai nos contar então em Atos. Agora você pode, por favor, pega a sua Bíblia novamente e vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus, quando vai subir aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. O mesmo Lucas que contou esse fato agora que nós acabamos de ver, da negação de Pedro que nega Jesus, que sai e diz: eu não o conheço. Lucas agora vai contar, já passou toda a crucifixão, a morte, Jesus ressuscitou, Jesus conviveu com os seus, já se manifestou, Tomé tocou no lado aberto de Jesus, enfim, tudo isso já aconteceu. Jesus agora está para subir ao céu, a sua ascensão. Versículo 4, Atos 1:4. Durante uma refeição com eles, Jesus lhes recomendou que não deixassem Jerusalém, mas esperassem aí a promessa do Pai. Aquela, disse, que ouvistes de minha boca: João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados daqui a poucos dias. Os apóstolos, dentre eles Pedro, acompanhe Pedro, por favor, não solta a mão de Pedro não, deixa ele te acompanhar nessa viagem. Imagina você agora ao lado de Pedro, escutando isso. Os apóstolos estavam reunidos, versículo 6, e lhe fizeram esta pergunta: Senhor, será que é agora o tempo em que vais restabelecer o reino para Israel? Ele lhes disse: não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até as extremidades da terra. A essas palavras, à vista deles, ele se elevou, e uma nuvem veio tirá-lo de suas vistas. Veja, Pedro escutou isso também da boca de Jesus. Não, vocês estão pensando que agora eu vou aqui restaurar o reino, vou vir agora montado num cavalo branco e dizer: morte aos romanos, morte agora ao império. É isso que vocês querem como judeus, que vocês estão agora assim escravizados sob o jugo do império? Vocês estão pensando que é isso agora, que nós vamos agora formar um exército e vamos vencer o império dominante? Não é nada disso. Tira o cavalinho da chuva, eu vou subir, vou ao Pai, sentar-me aí na glória do lado à direita do Pai, e enviarei o Espírito prometido, e esse Espírito vos dará força. Pedro escutou isso.
E Jesus ainda vai dizer: vocês vão receber essa força do Espírito para que vocês sejam as minhas testemunhas. Imagina a cabeça de Pedro quando escutou isso, porque Pedro, meu Deus, na hora que eu precisei ser testemunha dele, na hora em que a coisa apertou, Jesus estava ali na casa de Anás e Caifás, sendo condenado por aqueles homens. Na hora que apontaram para mim e disseram: tu és um deles, eu falei: não sou. Eu disse que eu não sou testemunha, eu me escondi, tive medo. E agora Jesus está dizendo que vai vir o Espírito Santo para me dar força, para ser testemunha. Que bom. Então que venha esse Espírito Santo para que de fato eu seja essa testemunha, porque eu sei que eu decepcionei o Senhor, eu preciso ser testemunha. E Pedro ficou com aquelas palavras: sereis minhas testemunhas, recebereis uma força. Meus irmãos, esta palavra força, ela significa no grego dinamis. Dinamis significa força, poder, milagre. Padre Jonas Abib, aqui mesmo nesse centro de evangelização, muitas vezes nos explicou isso sobre o dínamo, que é o que movimenta. Então que o Espírito Santo é essa força, esse dínamo. Algo interessante, eu quero ler para você a respeito do dinamis. Olha que beleza essa definição de dinamis: o poder, a força. A palavra dinamis sugere a capacidade inerente de alguma pessoa ou coisa para realizar algo, seja físico, espiritual, militar ou político. Quero repetir, escuta com atenção. A palavra dinamis sugere a capacidade inerente de alguma pessoa ou coisa para realizar algo, seja físico, espiritual, militar ou político. Indica o poder para agir que alguém recebe em virtude da posição que detém. Vou repetir: indica o poder para agir que alguém recebe em virtude da posição que detém. Ou seja, aqueles homens estavam recebendo o dinamis, a força, o poder do Espírito Santo, em virtude da missão, em virtude, como diz aqui a explicação, em virtude da posição que detém. Qual era a posição daqueles homens, dos 12, os apóstolos ali reunidos? A posição de testemunha. Para vocês serem minhas testemunhas, por causa desta posição que vocês detêm, para ser minhas testemunhas, vocês hoje estão na posição de testemunhas. Então vocês precisam, o Senhor vai dizer, do dinamis, do poder, da força do Espírito Santo. Sem o dinamis, sem a força, vocês não conseguirão ser as minhas testemunhas. E aí, meus irmãos, algo interessante também. Você já ouviu falar muito de dinâmica, tem muitos encontros, né? Até grupo de oração dentro da igreja, que o pessoal faz dinâmica. Pega na mão do seu irmão, olhe nos olhos, vamos lá agora todo mundo assim, dançando para lá, assim, aquelas dinâmicas. Tem gente que gosta de dinâmica, tem gente que não gosta de dinâmica. Mas a palavra dinâmico vem também de dinamis. E olha só o que significa dinâmico. A palavra vem do grego dinamis, poder. Vem de dinastai, ser capaz, ter poder, ser forte o suficiente. O cristão dinâmico é aquele que tem essa força, tem esse poder, é forte o suficiente para ser a testemunha. É por causa disso, meus irmãos, que agora nós entendemos que aqueles homens ficaram ali rezando: não se afastem de Jerusalém, fiquem com a minha mãe. Ali no cenáculo rezando com Nossa Senhora. Desanimavam, quando eles desanimavam, olhavam para a mãe. E Nossa Senhora ali rezando, perseverando em oração com eles. E eles ali perseverando ao lado da mãe. A importância de Nossa Senhora para quem quer ter esse dinamis, esse poder, essa força. Chega o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1,
Acompanhem comigo. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles, Pedro com eles, não solta a mão de Pedro não, fica ainda com Pedro. Pedro está com você nessa viagem. Quando chegou o dia de Pentecostes, perseverando em oração, eles ali todos reunidos com Nossa Senhora. Chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos. De repente, veio do céu um ruído, como que de violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então, lhes apareceu algo como línguas de fogo, que se repartiam e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e se puseram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimirem-se. E aí a passagem continua, que todos ficavam ouvindo, maravilhados na sua língua, ouvindo. Os judeus piedosos escutavam, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Todos, partos, medos, elamitas, e aí vai a passagem. Até que chega o versículo 12. Continue aí acompanhando o versículo 12. Eles estavam todos atônitos e em sua perplexidade diziam uns aos outros: o que quer dizer isto? Uma multidão não entendia. Não entendia aquele xandaralabandariala cantaralabandariama. Não entendia aquela oração, aquele canto no Espírito. Não entendia e diziam: o que quer dizer isso? Mas havia uma outra turma, a turma dos gozadores, que diziam, versículo 13: outros porém desandavam a rir, dizendo: eles estão cheios de vinho doce. Tão mamados. Está todo mundo aqui nesse centro de evangelização em transe. É um bando de gente louca. Um bando de fundamentalista, fanático. Começaram a rir. Imagina a turma dos que não entendem, que ficam ali coçando a cabeça e dizendo: o que está acontecendo afinal de contas? Maravilhados, mas sem entender. E a outra turma, a turma do amendoim, descendo a lenha e falando: eles estão bêbados. O que acontece nesta hora? Versículo 14. Aquele homem, lembra aquele homem de Lucas capítulo 22? Que a mulher disse: você é um deles. O que ele respondeu? Mulher, eu não o conheço. Eu não sei quem é esse Jesus. Aquele homem que disse: eu não conheço, eu vou sair para salvar a minha pele. Diz a palavra, Lucas agora fala, que então ergueu-se a voz de Pedro, ergueu-se a voz do primeiro Papa. Ali não tem mais o homem que foge, não tem mais o fugitivo, não tem mais o foragido, não tem mais a pessoa covardada. Ali nasce a testemunha. Ele se levanta, e para aquela turma do amendoim que tirava sarro, que zombava, ele estava lá com os 11, e ele se exprimiu nestes termos: homens da Judeia, e vós todos que residis em Jerusalém, compreendei bem o que está acontecendo e dai ouvidos às minhas palavras. Olha a autoridade, ele está dizendo: não é os outros que estão falando, agora sou eu Pedro, estou falando com autoridade do primeiro Papa. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, turma do amendoim, presta atenção aí. Não, essa gente não bebeu, como estáis pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Mas cumpre-se aqui o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas serão profetas, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Sim, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias eu derramarei o meu espírito. E ele continua dizendo, versículo 22: israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem que Deus tinha acreditado junto de vós, realizando por ele milagres, prodígios e sinais no meio de vós, como sabeis. Esse homem, segundo o plano bem determinado da presciência de Deus, vós o entregastes e matastes, fazendo com que fosse crucificado pelas mãos dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, livrando das dores da morte,
E ele continua, e a multidão ali, a turma do amendoim parou de tirar sarro. Quem estava rindo parou de rir. E diante da autoridade da testemunha, ele vai dizendo, versículo 29, irmãos, é permitido dizer-vos com toda a clareza: o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo ainda hoje se encontra entre nós. Mas era profeta, e sabia que Deus já havia afiançado com juramento fazer assentar-se no seu trono alguém de sua descendência, saído dos seus rins. Ele previu a ressurreição de Cristo, e é a respeito dele que diz: ele não foi abandonado à mansão dos mortos, e a sua carne não experimentou a decomposição. Este Jesus, versículo 32, Deus o ressuscitou, disso nós todos somos testemunhas. Repita comigo: este Jesus. Diga com força: este Jesus. Deus o ressuscitou, disso nós todos somos testemunhas. E ele conclui essa belíssima pregação, versículo 36, que toda a casa de Israel saiba com certeza: a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Repita comigo: que toda a casa de Israel saiba com certeza: a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aplauda agora a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, aplauda. Aplauda com mais força. Meu irmão e minha irmã, no domingo de Pentecostes, o que acontece de tão surpreendente, tão maravilhoso? A igreja nos explica, para você entender o dia de hoje. O Catecismo da Igreja Católica, no número 731, o Catecismo da Igreja vai falar sobre Pentecostes e diz assim: no dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. De sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Nesse dia, hoje, nesse dia de Pentecostes, é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. Na humildade da carne e na fé, eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, e ela não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Hoje é o dia em que se revela plenamente a nós a Santíssima Trindade. Não é o Alexandre que está falando isso, é a igreja. Catecismo da Igreja Católica, Catecismo da Igreja, número 731. O Catecismo da Igreja vai nos ensinar e dizer que no dia de hoje, a Santíssima Trindade nos é revelada plenamente. E é uma palavrinha, meus irmãos, que quando a gente lê o Catecismo, a gente deixa passar meio que despercebido assim, a gente não dá muito valor assim. Quando fala aqui no 731, que de sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. A gente presta atenção em Cristo, em derramar o Espírito, mas tem uma palavrinha: profusão. O que significa profusão? A igreja está falando para mim e para você que hoje, nesse domingo de Pentecostes, esse dia em que a Santíssima Trindade nos é revelada plenamente, o Espírito Santo é derramado em profusão. O sinônimo de profusão significa superabundância, mas há também um outro sinônimo para a palavra profusão: esbanjamento. Você já esbanjou alguma coisa alguma vez na vida? Já esbanjou?
Nunca esbanjou nada na vida? Esbanjamento? Deixa eu explicar uma coisa para você. Samuel, vem cá, Samuel. Vem aqui. Me ajuda aqui, meu irmão. Vem aqui. Vamos aplaudir o Samuel, ele vai ser meu ajudante agora. Isso. Vem aqui na frente, meu irmão. Vem aqui. Convido você, segura esse copo aqui. Isso. Com uma mão você segura o copo. Isso. Segura com a mão esquerda o copo, por favor. Isso. Segura essa folha de papel com a mão direita. Coloca embaixo do copo a folha de papel. Isso. Segura assim. Espera um pouquinho. Vou explicar para você o que significa profusão, para você poder entender bem. Veja. Aponta o copo para as pessoas aqui. Eu quero perguntar. Olhe bem. Pega aqui o detalhe do copo. Esse copo está cheio, sim ou não? Não ouvi. Esse copo está cheio, sim ou não? Não, não está cheio esse copo. Você, quando veio para cá, chegou na sexta-feira à noite, na missa do Padre Edmilson, você estava desse jeitinho. Estou com pouca água, Senhor. A vida está brava demais. Oh, dureza. O Espírito Santo, a água viva, que foi dito aqui, que o Padre Edmilson profetizou, o Ironi também trouxe para nós aqui, dessa água que jorra. Olha aqui. Oh, aguinha capenga, pouquinha, né? A gente fala, vem Espírito Santo, me encha, me encha. Aí eu vou colocar. E agora, ainda está cheio, sim ou não? Não? Está meio cheio ou meio vazio? Ó, metade, né? Mas não está cheio ainda. Aí você vai dizendo, vem Espírito Santo, me encha. Aí põe um pouquinho mais. E agora, está mais cheio, sim ou não? Enche um pouquinho mais, mas está cheio o copo? Não está cheio o copo. Então aqui. Agora, está cheio o copo? Totalmente cheio? Não está totalmente cheio. Está bem cheio, mas não está totalmente cheio. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Pronto. Mais um pouquinho só. Não treme não, viu? Pronto. Está bem cheinho agora? Agora está cheio? Você está assim agora, depois de uma oração tão maravilhosa como nós tivemos aqui. Depois dessa pregação maravilhosa que o Ironi trouxe para nós, você está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E não é bom estar cheio do Espírito Santo? Sim ou não? É bom ou não é? Você vai dizer sim ou não, se é bom ou não estar cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Isso, olha que maravilha, cheio do Espírito Santo. Só que deixa eu contar uma coisa para você. Segura o copo aí. Esse papelzinho que está aqui é o teu marido, é o teu filho, é a tua esposa, é o teu pai e a tua mãe, é a pessoa lá do seu grupo de oração que convive com você. O copo está cheio, põe, segura de novo. Só que a folha não é atingida. Você está cheio do Espírito Santo. Oh glória, estou cheio da unção do Espírito Santo. Estou cheio de Deus. Oh meu Deus, muito obrigado. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Esteja, só que a igreja no número 731 diz que o Espírito Santo é derramado em profusão. O Ironi, durante a pregação dele agora na manhã, ele usou falou no meio da pregação dele, e eu louvei a Deus porque ele dizia isso sobre o transbordar. Profusão é esbanjar, profusão é transbordar. Por que você sai aqui de Pentecostes cheio do Espírito Santo e teu marido e tua esposa e teu filho e teu pai e tua mãe não é atingido? Porque você tem que deixar Deus passar o limite. O copo está aqui no limite, tem um limite no copo. Na oração da manhã, Deus dizia que eu tenho mais para você. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Você está entendendo agora que para encharcar a folha, para encharcar a tua família, para atingir, pode vira o copo aqui, para atingir, para molhar, você está entendendo que para molhar tem que derramar, mas é derramar em profusão, meu irmão. Muito obrigado, Samuel, Deus lhe pague. Vamos aplaudir aqui o Samuel. Você entendeu agora? Leva a garrafinha. Isso, leva a garrafinha de brinde. Molhei aqui, fiz uma lambança. Depois o pessoal limpa aí, me perdoe. Mas você está entendendo, agora você entendeu o que é profusão. E lá em Pentecostes, o que aconteceu, meu irmão e minha irmã? Aconteceu foi a profusão. Você entendeu que lá em Pentecostes, o Espírito, ele não podia ficar contido. As janelas se romperam, as portas se abriram.
E as testemunhas surgiram, estavam debochando, mas Pedro se ergueu, Pedro se levantou e disse: acaba aqui. Pedro naquela manhã, naquele domingo disse: acaba agora. Eu estou dizendo: acaba hoje, acaba aqui. Até hoje vocês ridicularizaram da gente, chamaram a gente de bêbado, de fanático, do que quer que seja. Mas eu, Pedro, estou dizendo: acaba aqui. Vocês não vão mais ficar ridicularizando a gente, porque agora vocês vão entender que nós estamos a serviço do ressuscitado, e nós proclamamos, quer você queira ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. Somente a testemunha que transborda da água é capaz de fazer isso, meu irmão e minha irmã. A tua casa tem que ser atingida pelo senhorio de Jesus, a tua família tem que ser atingida pelo senhorio de Jesus. E hoje eu estou pedindo aqui nesse centro de evangelização, que Deus suscite agora homens, pais de família, verdadeiramente profetas em nosso meio, homens que tenham a coragem de se levantar como Pedro se levantou e dizer: acaba aqui. Acaba aqui o que estão fazendo com os meus filhos, acaba aqui o que estão fazendo com a minha família, acaba aqui o que estão fazendo com o meu casamento, acaba aqui. Eu estou pedindo que o Espírito Santo suscite agora mulheres, donas de casa, mães que sejam como Maria e que tenham a coragem de dizer: acaba aqui, hoje, nesse domingo de Pentecostes, nesse centro de evangelização. Acaba aqui, termina hoje. Toda a bandalheira, toda a porcaria que o inimigo fez na minha casa, na minha família, termina hoje, aqui e agora. Porque não basta o copo estar cheio, tem que atingir os demais. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, mas não é o suficiente. Para os tempos que vivemos hoje, estar cheio do Espírito Santo não é o suficiente. Tem que transbordar. E aí eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você vai terminar aqui o domingo de Pentecostes, você vai entrar na sua caravana, vai pegar lá o seu ônibus, seu carro, sua bicicleta. Agora esquentou. Segura aqui. E você, meu irmão e minha irmã, vai voltar para sua casa. Vai voltar para sua casa. E quando você voltar para sua casa, as pessoas vão perguntar para você: como é que foi o acampamento de Pentecostes? E você vai dizer: foi uma bênção. Ou vai até encher a boca: foi uma bênção o acampamento de Pentecostes. Vai fazer até eco, né? Foi uma bênção, Foi maravilhoso o acampamento de Pentecostes. Só que tu vai chegar na tua casa e teu marido vai estar ali, desculpa falar, com a busanfa sentada no sofá, e pouco se lixando, e ainda rindo da tua cara e dizendo: tu estava lá. Vai, louca, vai lá rezar. Vai rir da tua cara, teu filho vai dar de ombros. É muito bom estar aqui, meus irmãos. Só que você está saindo daqui para ir para a batalha, lá no teu trabalho. Quando rirem de você, jovem, lá no teu ambiente de trabalho, e vão dizer para você, desculpa a expressão: esse cara aí não gosta da fruta. Quando disserem isso para você, dizendo: ele diz que vive a castidade. Sei não, viu? E vão rir de você, porque você luta pela pureza do teu corpo, pela pureza do seu namoro. E quando você disser que você é virgem, vão dizer que você é de outro planeta. Vão rir da tua cara, vão debochar de você. Mas o Pentecostes foi maravilhoso, oh glória, foi uma bênção, o Pentecostes foi. Mas quando você voltar lá no seu trabalho, quando você voltar lá na tua casa, quando você voltar lá para o convívio dos seus, você precisa dizer como Pedro: acaba aqui, termina aqui. Eu sou testemunha. E eu quero perguntar agora aqui neste centro de evangelização: em que pé que você está? Você é aquela testemunha que diz: não, mulher, eu não o conheço. Ou você está dizendo: não, presta atenção nas minhas palavras, o que eu tenho a te dizer, eu vou te dizer com autoridade. Porque, meu irmão e minha irmã, presta muita atenção, o que nós vivemos aqui foi muito bonito, foi uma libertação.
Eu vi muitas pessoas jogando aqui, trazendo camisinha, jogando 5. O padre Edmilson estava varrendo aqui, encheu um saco desse tamanho de tranqueira. Deus usou muito o Ironi para esse momento profético que a gente viveu aqui, e as pessoas trazendo e jogando, e jogando, e jogando, e o pessoal aplaudindo, e aquela coisa maravilhosa, vendo tal, e a gente achou que isso foi a grande maravilha. Sim, foi a grande maravilha, mas sabe qual é a maior maravilha do que jogar o preservativo aqui, do que jogar o cigarro aqui? É não pegar de volta. Não pega de volta. Você está entendendo? A santidade, meu irmão e minha irmã, é muito mais do que vir aqui e jogar e chorar e dizer: joguei, muito bem, parabéns para você. Eu aplaudo você que jogou. Eu quero aplaudir você que botou aqui a camisinha, jogou o cigarro, jogou toda a tranqueirada. Mas lá quando você voltar para a tua casa, o teu marido vai ficar te atazanando, os filhos, vai ter aquela coisa toda terrível. E aí você vai querer controlar o seu sistema nervoso. Aí vai lá com a mão tremendo no maço de cigarro. Deixa eu dar uma tragada para eu me acalmar. Não vos conheço? Ou preste atenção nas minhas palavras. Que testemunha você é? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, esse não é o primeiro Pentecostes que as pessoas vêm e trazem aqui, e não será o último. Mas tem que chegar o dia, e eu sonho com este dia, em que vai se levantar cristãos e cristãs capazes de dizer: a minha escolha é definitiva e acabou aqui. O que eu joguei, e eu não pego de volta, custe o que custar. Eu coloquei a mão na arada, eu não olho para trás, não volto para trás. A minha escolha é definitiva, custe o que custar. Eu vou dar a minha cara a tapa por amor ao reino dos céus. Eu vou dar a minha cara a tapa por causa do Espírito Santo de Deus. É essa testemunha que hoje o nosso Pedro, Papa Francisco, está esperando. E é o que eu estou pedindo hoje: que o Espírito Santo levante aqui em nosso meio homens e mulheres verdadeiramente santos e santas pela força do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, afinal de contas, o que ele vem fazer? Nos santificar. O credo niceno constantinopolitano vai nos ensinar dizendo que o Espírito Santo é Senhor e dá vida. Diz assim, preste atenção: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Ironi, durante a pregação dele, várias e várias vezes ele usou essa expressão: escravo do Espírito Santo. Ora, só se faz escravo de alguém que a gente tem por Senhor. E a igreja nos ensina que o Espírito Santo também é Senhor. E veja que lindo, meu irmão, minha irmã: o Espírito Santo de Deus sendo Senhor, Senhor que dá a vida, Ele não aponta para si. Jesus vai dizer: Ele vem dar testemunho de mim, para que nós sejamos como outro Cristo no meio do mundo. Aqui, à tarde, no altar que vai estar aqui, na Santa Missa celebrada pelo Padre Roger, nós vamos estar aqui clamando essa força do Espírito Santo uma vez mais nesse domingo de Pentecostes. E vai acontecer algo liturgicamente que talvez você não entenda muito bem, mas o círio pascal, que ficou aceso desde o sábado santo da vigília, o círio pascal, sabe o círio, aquela vela grande, o círio pascal será apagado. Será apagado. Hoje eu fui à missa às 6h15 da manhã e aconteceu isso na missa, lá na capelinha. O padre foi lá e apagou o círio, fez uma oração e depois soprou e o círio apagou. Quando ele fez a oração, o padre, a oração diz assim, porque esse círio que apaga, ele diz assim: que nós sejamos agora os luzeiros da fé. A coluna luminosa se apaga após o período da Páscoa. Apagou. A coluna luminosa já não está mais entre nós. O círio apagou. Mas por quê? Porque eu e você agora somos essa coluna luminosa.
Agora eu e você, graças a esta graça do derramamento em profusão do Espírito Santo, que transborda, que jorra, que nos molha, eu e você nos tornamos agora, meu irmão e minha irmã, coluna luminosa. E para que você tem que ser coluna luminosa? Por que você tem que transbordar essa graça do Espírito Santo? Porque os dias são maus. Se você não for um homem cheio do Espírito Santo, homem de Deus, pai de família, você não terá sabedoria para dizer para o teu filho a importância da castidade, enquanto o teu filho estiver lá estudando e apresentarem para ele uma tal cartilha, e quiserem ensinar teu filho até a se masturbar, ou ensinar teu filho a fazer as coisas erradas, coisas levianas, machucar a sexualidade do seu filho, tentar tornar o teu filho uma criança, já um adulto. Porque hoje esse sistema pagão, profano, mundano, quer cada vez mais desvirtuar nossas crianças. E você, pai e mãe, se não estiver cheio do Espírito Santo, eles vão vomitar todo tipo de lixo sobre teu filho. Mas você precisa se levantar como Pedro se levantou e dizer: filho, presta atenção agora nas minhas palavras, porque o que eu vou te dizer não sou eu que estou dizendo, é Deus, é o Espírito Santo, é a igreja. Eu vou te ensinar, meu filho, a castidade vale a pena. Eu vou te ensinar, meu filho, guarda o teu corpo, guarda agora. Mas sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Se você casado não estiver cheio do Espírito Santo a ponto de transbordar, até mesmo dentro da igreja, presta atenção no que eu vou falar para você, até mesmo dentro da igreja, você vai cair em adultério, servindo naquela pastoral, servindo naquele lugar, mas vai olhar para aquela outra serva, vai olhar para aquele outro servo, e porque a carne é fraca e porque vela benta também queima. Se você não estiver transbordando da graça do Espírito Santo, você vai estar servindo dentro da igreja, naquele determinado lugar, todo bonitinho ali sobre o altar, mas sendo um adúltero, sendo uma adúltera. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter a coragem de desligar a TV, acender uma vela para Nossa Senhora e rezar o terço com a tua família, mas vai continuar querendo ver o último capítulo da novela, porque você não pode perder. E como é que nós queremos, irmãos e irmãs, ser uma geração de santos, de profetas, sendo um bando, desculpa falar assim, um bando de cristãos noveleiros? Quando eu falei isso, me criticaram no Twitter, porque na rede social se lança qualquer tipo de porcaria, aí começa a criticar: ah, é fanático, ah, é radical. Eu sou filho espiritual de Padre Jonas Abib, e Padre Jonas Abib nos ensinou que nós temos que viver a santidade, na radicalidade do Evangelho. Aqui na Canção Nova não se assiste novela. E se tiver algum consagrado me ouvindo agora, que estiver fazendo isso, você está pecando contra o carisma. Se tiver alguém de uma comunidade, e mesmo que seja aqui da Canção Nova, que estiver desobedecendo aquilo que o nosso pai fundador falou, eu estou falando agora, você está pecando contra o carisma, porque na Canção Nova não se vê novela. Nós aprendemos isso de nosso pai fundador. Eu sou filho de Padre Jonas Abib, filho espiritual dele, e meu pai fundador me ensinou isso, porque a novela tem lançado todo tipo de lixo, de porcaria. Teve aí nas redes sociais um determinado lugar, não vou dizer o lugar, nem vou dizer as pessoas, mas um lugar que foram fazer um jantar beneficente. E aí no jantar beneficente, as pessoas não queriam ir, porque era o último capítulo da novela. Aí o pessoal organizador do jantar beneficente resolveu colocar um telão. Falou: não, podem vir, porque vai ter um jantar beneficente aqui, nós vamos montar um telão, e vocês não vão perder o último capítulo da novela. Só que graças a Deus, porque era num lugar, era numa igreja, era num seminário que aconteceu o jantar beneficente. Graças a Deus isso chegou ao ouvido do pastor, e o bispo, pastor do rebanho, chegou lá e acabou com a bagunça. Não tem telão, não tem novela, não tem nada disso. Ou vai para o jantar para conviver, ou acabou. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Até quando você vai ficar claudicando dos dois pés, pulando de galho em galho, pulando de galho em galho? Foi muito bonito o que aconteceu aqui, mas deixa eu falar, gente, cristão que está no grupo de oração, não pode, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei que vão me condenar, quem é médico aqui, quem é do Ministério da Saúde, sei lá das quantas, vai me condenar dizendo: não, você está incitando agora, não cuidar da saúde. Mas gente, cristão não pode ficar na carteira com camisinha, vai me desculpar, não pode.
Gente, o nosso preservativo está aqui, meu irmão e minha irmã. O nosso preservativo está aqui. Jovem cristão, jovem de Deus, quem está falando isso para você é um cara que casou aos 30 anos e casei virgem. Eu falo isso de boca cheia. E eu estou falando isso para você porque eu vivi. Eu não estou falando aqui palavra bonita, eu estou falando algo que eu vivi. Apanhei, fui ridicularizado, zombaram de mim, mas eu dei a cara a tapa porque eu sabia, vai valer a pena. Guardar o meu corpo vai valer a pena. Ou vai valer a pena, e como valeu a pena. Meus 2 filhos lindos, o Jonas e a Beatriz, que eu tanto amo, minha esposa maravilhosa. Deus me deu uma família abençoada, e tudo funciona direitinho. E não precisei, quando a coisa apertava, porque você sabe como é que é? Tem luta, é luta, reza o terço. Funciona, que é uma beleza. Estou dizendo para você, funciona. O problema, meus irmãos, é que nesse tempo de luta, nós queremos lutar não com as armas espirituais, mas com as armas carnais, mundanas. E não se luta a luta espiritual com as armas que não sejam espirituais. Você está entendendo? Numa luta espiritual, o combate é espiritual, portanto, o inimigo é espiritual e, portanto, a arma é espiritual. Em Juízes capítulo 14, versículo 6, vai dizer de Sansão. E diz que Sansão ia descendo com os pais deles e apareceu um leão. Diz na passagem, conta que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E ele com as 2 mãos pegou aquele leão e despedaçou o leão. O mesmo Pedro, pega comigo a sua Bíblia. Vamos lá comigo, por favor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro e veja só. Lá no finalzinho da carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, a fim de que Ele vos exalte no momento determinado. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, pois Ele toma cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, como um leão que ruge, ronda procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão reservados a vossos irmãos pelo mundo. Sansão, quando se deparou com um leão, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele pegou o leão e destruiu o leão. Pedro, primeiro o Papa vai dizer: Satanás, o diabo, está como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele quer devorar o teu casamento, a tua família, os teus filhos, quer destruir a tua vida. E se você não estiver possuído pelo Espírito do Senhor, porque você também só tem tuas mãos. Nessa batalha espiritual, como Sansão, meu irmão e minha irmã, você só tem tuas mãos. Olha para as tuas mãos agora. Olha para as tuas mãos. É o que Deus te deu para lutar. Você fala, mas como eu vou lutar contra o demônio com as minhas mãos? É porque com essas mãos, com essas 2 mãos, você vai poder pegar no terço e rezar. Com essas mãos você poderá pegar a palavra de Deus e fazer o estudo. Com essas mãos você poderá receber Jesus na Eucaristia. Com essas mãos você vai poder impor as mãos sobre a pessoa que está do seu lado. Deus quer se utilizar das tuas mãos, para fazer a diferença. Eu quero rezar agora, mas antes eu quero contar uma história, porque as pessoas gostam das historinhas que eu conto no Sorrindo para a Vida. Então eu vou contar uma historinha. Nem sei se já contei essa história, mas vou contar. Se eu já contei, estou repetindo. Uma vez um homem tinha um cavalo bonito, e o cavalo caiu num raio de um buraco. O buraco era fundo, e não tinha jeito de tirar aquele cavalo dentro do buraco muito fundo. O homem ficou triste porque precisava de algum jeito tirar aquele cavalo, mas não tinha jeito. Tentou de todas as formas e o cavalo não saía de dentro do buraco. Então o dono do cavalo disse: olha, chegou lá para o capataz dele e falou: vamos sacrificar o animal, enterra ele. E aí foram os homens lá jogando terra dentro do buraco, sobre o cavalo, e foram jogando terra, e jogando terra sobre o animal, e o animal começou a se agitar, mexer.
E joga a terra sobre o cavalo, e joga, e pega a pá, e joga, pega a pá, e joga, pega a pá, e joga a terra, e o cavalo lá sacudindo. E os homens não entendiam porque o cavalo se mexia tanto. Interessante, porque eles iam jogando a terra sobre o cavalo para enterrá-lo, e o cavalo não aceitava ser enterrado. Ele ia sacudindo, a terra saía do seu corpo e caía no chão, ia subindo, subindo, subindo. Os homens começaram a entender que a terra que eles estavam jogando estava fazendo com que o cavalo fosse saindo, levantando. Joga a terra, joga a terra, joga a terra, e o cavalo subindo, até que conseguiram tirar o cavalo para fora. Esse mundo pagão que não acredita em Deus está jogando terra sobre você, mas porque você tem o dinamis, a força do Espírito Santo para ser testemunha, você mexe para lá e para cá, mexe para lá e para cá, mexe para lá e para cá. Querem te enterrar vivo, mas a palavra de Deus, onde em Ezequiel a promessa de Deus é: eu abrirei as vossas sepulturas. Nenhuma sepultura pode prender os servos e servas de Deus, nenhuma sepultura pode prender as testemunhas de Jesus, nenhuma sepultura pode prender o escravo do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Nada e ninguém pode prender você. Eu estou falando para você hoje: nada e ninguém pode prender você. Se te mergulharam hoje no buraco da depressão, das drogas, da prostituição, sacode, meu irmão. A força do Espírito Santo é o dinamis, é o dínamo, vai mexendo, te dá o dinamismo. Você não fica numa letargia, não fica parado, é dinâmico, é dinâmico. O Espírito Santo é dinâmico, é essa força, esse poder, esse movimento para você ir sacudindo. Nada e ninguém vai enterrar você. Por isso hoje você vai dizer: acaba aqui, acaba aqui. Ouviu, minha irmã? Estou olhando para você aqui no primeiro banco. Acabou aqui. Tudo que fizeram, lançaram sobre você para te enterrar, acaba aqui. Não vão te enterrar mais, acaba aqui. Estou falando para você, meu irmão, acaba aqui. Tudo que jogaram sobre você, todo o pecado, toda a violência, toda a impureza, que a mídia, que os meios de comunicação, que as redes sociais, enfim, que os vizinhos, parentes, aquela comadre chata que lançou sobre você, acaba aqui. Tudo que jogaram sobre você, cristão, todo esse lixo que estão jogando sobre nós, estão lançando lixo sobre nós, mas nós hoje vamos levantar. Somos o exército de Deus que se levanta e diz: não, a família é assim, é do jeito que Deus criou. Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Eu vou repetir em alto, bom tom para você entender. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. É assim que Deus criou a família, é assim que a família é, e nós somos testemunhas disso. É assim que se vive a sexualidade, é assim que se vive. Ah, mas eu não concordo. Ao relativismo, as favas do relativismo, que se lasque o relativismo. Nós somos de Deus, e porque somos testemunhas, não precisamos ficar dando explicação, precisamos pronunciar a verdade e dizer: é assim porque o Senhor falou, e Ele é o Senhor, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for sob a ação do Espírito de Deus. Hoje eu estou pedindo aqui, Espírito Santo, suscita em nosso meio, vá ficando em pé, suscita em nosso meio homens e mulheres que tenham a coragem de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas não da boca para fora, porque é muito bonitinho a gente dizer: oh, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E estou com um maço de cigarro, a camisinha na carteira, consultando lá o horóscopo para ver se eu posso sair de casa ou não. Ah, hoje o meu horóscopo fala para eu não sair de casa, então eu não vou sair. Vou rezar, nossa, canção nova é boa demais. Aí eu amo aquele padre pregando a canção nova. Aí é lindo. Opa, chegou a hora da novela, deixa eu trocar o canal. Plic. E depois está cantando: Jesus é o Senhor. Acaba aqui. Eu estou pedindo coragem. Eu estou pedindo hoje essa coragem, porque Ele diz: aqueles homens, e aqueles homens sofreram. Ah, não foi fácil a vida dos apóstolos, não foi. Aqueles homens sofreram. Mas eu estou pedindo hoje essa coragem. Achei lindo Papa Francisco,
Na vigília de Pentecostes, hoje o Ironi estava falando do Papa Francisco, e um detalhe, na vigília de Pentecostes aconteceu hoje, vigília de Pentecostes. O pessoal lá, 200 mil pessoas na Praça de São Pedro, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa, vamos lá nós juntos, vai, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco, isso, aí pode parar agora, o povo tudo fazendo isso, e ele foi lá conversando com o povo, Papa Francisco, me solta essa maravilha. Eu estou rindo, porque é o que ele disse. Gostaria de fazer uma pequena observação, mas fraternalmente entre nós. Todos vocês gritaram, Francisco, Papa Francisco. Mas Jesus, onde estava? Eu gostaria que vocês gritassem, Jesus, Jesus é o Senhor e está no meio de nós. A partir de agora, nada de Francisco, é Jesus. É Jesus. É Jesus. E eu aprendi, nós da Canção Nova aprendemos, porque somos filhos de Padre Jonas Abib. Estou lendo algo que eu nem sei se podia ler, depois o pessoal me puxa a orelha. É um documento nosso interno da comunidade, feito para os membros da comunidade. Um documento chamado Nosso Ser Carismático. Eu quero ler só esse parágrafo. Você que se considera membro da grande família Canção Nova, eu quero ler para você. O que diz esse homem de cabelinho branco, que todo mundo ama o sorriso dele, e que deu tanta cara a tapa e que sofreu, meus irmãos. Ah, como o Monsenhor Jonas sofreu, para que a gente pudesse viver um momento como esse. Muita gente chamou o padre de louco, muita gente perseguiu o padre. O padre correu o risco de ser morto, ser preso. Padre Jonas Abib, e mantendo aquele sorriso lindo dele, que só ele tem. Qual é o segredo? Olha o que ele diz. A sua espiritualidade não é vivida a partir das 8h30 da noite, quando você chega em casa do trabalho e pega os seus livros. Nem sua formação não se faz na terça-feira e na quarta-feira, em seus horários variados. A formação deve ser vivida 24 horas. Você não é carismático quando alguém entoa uma oração em línguas. Você é carismático 24 horas em tudo aquilo que você faz. Desse modo, ou temos eficácia, ou tudo dará errado. Ou vamos ter eficácia, ou tudo vai dar errado. Ou vamos ter eficácia, meus irmãos e irmãs, ou do contrário, tudo que vivemos aqui foi lindo e maravilhoso, mas vai dar errado. E eu estou pedindo agora a força do Espírito Santo de você não pegar de volta o que você jogou aqui, em nome de Jesus, que você não pegue de volta, que você nunca mais pegue de volta, que você tenha coragem de dizer, acabou aqui. O inimigo vai continuar me perseguindo, zombando, ridicularizando, meu marido vai continuar debochando, meus filhos, mas eu persevero, porque eu sou testemunha. E como Pedro, e como João, e como os primeiros apóstolos, eu preciso dizer, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu quero pedir agora, nessa oração que vamos fazer, e nós vamos rezar agora. Eu quero rezar com esta palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pega comigo a sua Bíblia agora, vamos rezar com a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é a oração dos primeiros cristãos, no momento difícil de perseguição, no momento de ataque. Pedro e João tinham sido presos e depois foram soltos pelo Sinédrio. Eles não ficaram desesperados dizendo, estão nos perseguindo, estão nos matando, meu Deus, e agora? Atos capítulo 4, versículo 23. Depois de soltos, Pedro e João foram ter com seus companheiros e lhes contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Eles os escutaram depois, todos unânimes, dirigiram-se a Deus nestes termos: Senhor, és tu que criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Tu que puseste pelo Espírito Santo essas palavras na boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque esses estrondos das nações e esses vãos empreendimentos dos povos? Os reis da terra se aliaram,
E os chefes se reuniram para agirem como um só contra o Senhor e contra o seu ungido. Sim, eles se reuniram verdadeiramente nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e os povos de Israel, contra Jesus, teu santo servidor, que tu tinhas ungido. Assim realizaram todos os desígnios que tua mão e tua vontade haviam determinado. E agora, Senhor, sê atento às suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com inteira segurança. Repita comigo: e agora, Senhor, sê atento às suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com inteira segurança. Estende, pois, a mão para que se produzam curas, sinais e prodígios, pelo nome de Jesus, teu santo servo. Escuta agora, apenas escute. No fim da sua oração, o local em que estavam reunidos estremeceu. Todos ficaram repletos, transbordando, em profusão, derramamento em profusão, repletos do Espírito Santo, e proclamavam com firmeza a palavra de Deus. Ergue teus braços agora. Vamos fazer estremecer esse lugar. Solta a tua voz agora na linguagem dos anjos. Solta a tua voz. E eu estou pedindo agora, Espírito Santo de Deus, aqui neste centro de evangelização e através do sistema Canção Nova de Comunicação, Espírito Santo, suscita agora as tuas testemunhas. Eu estou pedindo agora, Espírito Santo de Deus, homens ousados no Espírito. Eu estou pedindo agora, Espírito Santo, a tua força, a tua intrepidez, a tua parresia, a coragem. Eu estou pedindo homens que hoje largaram o adultério, que largaram a camisinha, que largaram as drogas, que largaram a vida errada, a vida libertina, e que não vão voltar para trás, não vão voltar para o pecado, não vão voltar a fazer a mesma escolha. Fizeram hoje uma escolha definitiva, não estão brincando de ser cristãos. Eu estou pedindo agora, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe, Rainha de Pentecostes, pela intercessão da Beata Helena Guerra, eu estou pedindo agora, mães, esposas, donas de casa, que tenham a coragem, a intrepidez de educar os seus filhos como verdadeiras leoas, que cuidam dos seus filhotes, que guardam as crianças, que protegem as crianças contra o ataque desse sistema mundano, desse sistema pagão, que saibam educar seus filhos conforme o Evangelho, mesmo que sejam zombadas, ridicularizadas. Eu estou pedindo, mães, que perseverem. Eu estou pedindo hoje, Espírito Santo, suscita jovens, jovens que sejam testemunhas, que não se envergonhem da virgindade, que não se envergonhem da castidade, que tenham a coragem de nadar contra a correnteza do pecado, mesmo que sejam ridicularizados na faculdade, mesmo que sejam ridicularizados no trabalho, mesmo que sejam ridicularizados até mesmo no grupo de jovens, no grupo de amigos, até mesmo dentro da igreja, mesmo que sejam incompreendidos, que eles vivam a castidade, a santidade, que guardem o corpo, que vivam um namoro ungido pelo Espírito Santo. Eu estou pedindo pelas nossas crianças, Espírito Santo. Eu estou pedindo agora, não crianças adultas, crianças que foram perdendo a inocência da infância. Senhor, protege nossas crianças. Nossas crianças estão sendo dadas a pedófilos, nossas crianças estão sendo dadas a homens que se prostituem, nossas crianças estão sendo dadas como um pedaço de carne na boca dos lobos. Espírito Santo, salva agora nossas crianças, a partir de pais e mães. Suscita hoje pais e mães que sejam profetas, que orem pelas crianças, que ministrem o poder de Deus sobre as crianças. Eu estou pedindo agora, Espírito Santo, homens e mulheres que sejam profetas. Solta a tua voz agora, meu irmão e minha irmã. Solta a tua voz. Solta a tua voz. Apenas
Apenas o teclado, apenas o teclado, apenas o teclado. Solta a tua voz, um grande clamor no Espírito. Solta a tua voz. Força, intensidade, volume, autoridade, parresia. Jesus é o Senhor. Este exército que marcha agora é um exército que caminha para céus novos e terra nova. Nós não marchamos de ré, não voltamos atrás. Nossa escolha é definitiva, é santidade. Nos chamam de radicais. Somos radicais porque temos raiz, e uma árvore não dá fruto se não tem raiz. Que Deus agora se dê frutos. Seja agora este homem de raiz, que dê agora fruto de santidade. Ergue-se agora um canto novo. Levanta agora os teus braços, solta a tua voz. Homens novos, eu peço aos homens agora, ajoelhe-se homem, ajoelhe-se agora. Os homens se ajoelhem. E você mulher agora coloca as mãos. É a arma que tu tem agora, mulher de Deus. É a arma que você tem agora. Como Sansão, você só pode contar agora com as suas mãos para lutar contra o leão que ruge. Põe a mão agora sobre este homem e ora por ele. Clama sobre ele agora o batismo no Espírito. Peça agora que nesta manhã nasça agora, quando este homem ficar em pé, que nasça agora um novo homem, que nasça um profeta, que nasça agora um pai de família, capaz de educar o seu filho na santidade, não mais de forma leviana e mundana. Que nasça agora, nesta manhã, essa testemunha, esse homem de Deus, cabeça da família, constituído cabeça da família, que arrasta, que leva a sua família para Deus. Ora mulher, você está orando pouco, ora com autoridade. Cadê a tua autoridade, mulher? Solta essa voz, eu não estou te escutando, mulher. Mulher, eu não estou te ouvindo. Clama agora o fogo sobre ele. Peça agora o fogo do Espírito Santo sobre ele. Que nasça hoje um homem novo. A sepultura está aberta, e sai desta sepultura este homem novo. Não vão enterrar mais esse homem. Toda a terra de pecado que lançaram sobre você, homem, é através dela que você se levanta, porque a testemunha de Deus não pode ser parada. Mesmo que matem a testemunha, outras virão, porque o sangue derramado das testemunhas gera novas testemunhas, gera novos cristãos. Ora por este homem agora. Ora por este homem. Peça agora a força do Espírito Santo sobre ele. Que este homem não gaste mais o seu tempo no bar, na cachaça, no adultério, no cigarro, na jogatina. Chega de homens que ficam gastando o leite, o pão das crianças, a comida dentro de casa num maldito vício. Que nasça agora um homem novo. Arrependa-te, homem, arrependa-te nesta manhã. Arrependa-te nesta manhã, homem. E receba agora a força, a unção do Espírito Santo. E agora, homem, você se levanta. Levanta este homem agora. E você, mulher, se ajoelhe. Ajoelhe. E sem perder a unção deste momento, ora agora por esta mulher, homem. Coloca a tua mão sobre ela. É a mão que você tem agora para despedaçar esse leão que ruge. Eu estou pedindo agora, Espírito Santo, suscita novas mulheres. Mulheres renovadas pela graça. Mulheres capazes de cantar o canto novo. Porque somente homens novos, mulheres novas podem cantar o cântico novo. Meu Deus, eu estou pedindo nesta manhã, suscita mulheres que são tão atacadas na sua sexualidade, na sua feminilidade. Que transborde do coração da mulher, transborde essa água viva. Encharca hoje, meu Deus, encharca o coração de cada mulher. Eu estou pedindo mães que saibam educar seus filhos, mulheres que acreditem na força do sacramento do matrimônio, que não desistam no marido, que não desistam no casamento, que não desistam dos filhos. Eu estou pedindo hoje mulheres como Santa Mônica, que não desistem de orar,
Passa-se o dia, passa-se a semana, passa-se o mês, o ano, e esta mulher não para de orar. Eu estou pedindo mulheres perseverantes na oração, como Maria, que perseverava em oração no cenáculo. Senhor, vem agora e batiza cada mulher que está aqui. Eu estou pedindo hoje que acabe aqui a mulher alcoólatra, a mulher que fuma, a mulher noveleira, a mulher fofoqueira, a mulher que divide, a mulher sensual, a mulher que cobiça. Que acabe aqui neste centro de evangelização, que acabe aqui neste domingo de Pentecostes. A mulher velha que não se deixa domar pelo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, só da tua voz, homem, só da tua voz. Homem, eu quero ouvir você, homem. Eu não estou te escutando, homem. Eu estou pedindo agora, neste momento, ore por esta mulher, ore por este homem, ore por esta mulher agora. E neste momento, meu irmão e minha irmã, nós vamos agora, fique em pé, levanta esta mulher. É uma mulher nova. Dá a mão agora para esse homem, para essa mulher. Vamos encerrar fileiras e vamos cantar agora como um imenso exército. Vamos cantar esta canção. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Canta, canta. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!